Boa noite, irmãos. Estamos aqui para mais um culto online nessa época de pandemia. É um jeito de nós estarmos juntos e esse mês a gente está comemorando o mês dos jovens. Então hoje eu estou aqui com os irmãos para dirigir esse culto aqui da minha casa. Então, vamos começar? Eu vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia em Salmos 9, de 9 a 11. A mania de falar abram a Bíblia. Que diz assim: O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Agora a gente vai louvar ao Senhor com um cântico. Agora a gente vai ter uma palavra de oração com a irmã Keila, que ela vai orar pelos enfermos e enlutados da nossa igreja e para esse momento que a gente está passando tão difícil. Boa noite, irmãos. Oremos pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, pelos nossos jovens, que esse mês possa ser um mês abençoado. Oremos. Pai amado, Pai querido, graças eu te dou, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, em nossas vidas. Eu venho, Senhor Deus, neste momento, ó Pai, te pedir, ó Deus, por todos os irmãos, ó Pai, de nossa igreja, Senhor. Em especial, ó Deus, os irmãos que estão enfermos, que estão, ó Deus, passando por alguma dificuldade e que a gente, ó Deus, às vezes não sabe, ó Deus, às vezes a gente não está presente, às vezes a gente não entende, ó Pai. Mas o Senhor, ó Deus, o Senhor entende, ó Deus, o problema, o Senhor entende a enfermidade de cada um, ó Pai. Eu venho, ó Deus, te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Eu venho te pedir também, ó Pai, pelos irmãos enlutados, que o Senhor possa estar confortando o coração, ó Deus, da família, que o Senhor possa estar à frente, ó Deus, direcionando, ó Deus, cada família de nossa igreja. Eu te peço, Senhor Deus, pelo mês da mocidade, que o Senhor possa estar com cada jovem, com cada adolescente, ó Deus, neste momento tão difícil que estamos passando, por esse distanciamento, ó Deus, mas ao mesmo tempo agradecendo, ó Deus. Agradecemos, ó Deus, por termos aprendido, Senhor, o quão é importante estarmos juntos. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Esteja, Senhor Deus, com a direção, ó Deus, da juventude. Tudo que eu te peço, eu te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.
Agora vamos falar o tema do mês, esse tema dos jovens, que é: jovem, não perca a visão do teu chamado. A divisa se encontra em 1 Pedro 5,10 e diz: o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Agora a gente vai ter um momento de oração com a nossa irmã Alice. Senhor amado, Deus misericordioso, abençoe todos que estão ouvindo essa mensagem. Abençoe, obrigado por essa noite, obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Agora a mensagem está com o pregador dessa noite. Olá, irmãos. Desejo que todos estejam na paz e desfrutando da graça do Senhor Jesus. A Primeira Igreja Batista em Mutondo tem o prazer de, nesse mês, através da juventude da igreja, proclamar o reino de Deus. E como é bom pregar a palavra de Deus através da nossa juventude. Porque a nossa juventude, ela, na verdade, merece, ou nós precisamos agradecer pela vida da nossa juventude. Porque a nossa juventude sempre trabalhou, o ano todo eles trabalham. Mas nesse mês eles têm a permissão da igreja para trabalhar na linha de frente. E por falar em linha de frente, nós também queremos agradecer pelos jovens que têm estado na linha de frente. Quando a gente fala em linha de frente, a gente lembra dos policiais, dos médicos, dos enfermeiros, dos bombeiros. Mas, queridos, os nossos jovens têm trabalhado na linha de frente, porque nós, que já temos uma idade mais madura, somos aconselhados a ficar em casa. Mas quem vai para as ruas, quem vai resolver, são os nossos jovens. E eles se expõem, eles estão na linha de frente, sim. Eu quero agradecer também, porque por ocasião do Dia do Pastor, eu fui surpreendido aqui com uma verdadeira carreata na rua, com faixas, os carros buzinando, para parabenizar-me pelo Dia do Pastor, como também os colegas que são da igreja, eles receberam a mesma homenagem. Eu quero agradecer muito pela nossa juventude. Reconheço que a nossa juventude é a base para o futuro, não tenha dúvida disso. Mas também eu quero, em segundo lugar aqui, dizer que essa juventude, ela é privilegiada por uma razão, ou melhor, duas razões muito importantes. Primeiro, pelo tempo que nós estamos vivendo. A época da comunicação, a época da internet, não é? A internet, o Facebook, o WhatsApp e tantos outros meios de comunicação que a internet nos oferece. E esses jovens trabalham nesse tempo, estão a 1000 por hora, conhecem tudo, e isso tem sido muito bom. Em segundo lugar, esses jovens vão ter muito para contar para o futuro. Eles vão ter história para contar para os seus filhos e os seus netos. Porque eu não passei por uma pandemia no tempo da minha juventude, mas eles estão nessa sociedade, nesse tempo, passando por uma pandemia. Pandemia que eles já visualizaram a televisão, através da televisão, eles vendo gente doente, gente doloridas, gente sofrendo, gente morrendo, e não são poucas. E isso também no mundo inteiro. Então, a juventude da igreja, principalmente a nossa Igreja Batista, eles vão ter uma experiência muito forte para contar para o futuro, para seus familiares. Isso é um privilégio, passar por um teste na vida para contar para outros que certamente vão viver. Eu quero agradecer muito a Deus pela vida da nossa juventude. O tema que os irmãos estão trabalhando nesse mês, nós jovens, não perca a visão da sua ou do seu chamado. Não perca, não deve ter perda desse chamado.
né? E a divisa está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, que diz assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Essa é a nossa divisa que vamos trabalhar esse mês, já estamos trabalhando, e pedindo ao Senhor que nos abençoe. Nesse instante eu quero orar pela nossa juventude. Feche os olhos comigo. Nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus bom, em nome de Cristo Jesus, queremos louvar o Teu nome, te agradecer pela nossa juventude, pelos nossos adolescentes, por aqueles que estão se levantando para Te servir. Eu oro, eu te agradeço, eu peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, trabalhando a questão do chamado, eu queria colocar ao lado do chamado uma palavra que também está de acordo, que é a vocação do jovem, a vocação do cristão, a vocação daquele que está iniciando a sua vida e até daquele que já está funcionando ou trabalhando como funcionário, como um ser da sociedade. Porque quando a gente fala de vocação, a gente lembra da vida pastoral, da vida do missionário, da vida do regente, do educador, da vida de quem trabalha ali no seio da igreja, diáconos, diaconisa, mas a vocação ela vai mais além. A vocação, você pode ser vocacionado para ser um bom médico. E lá, como um bom médico, você com certeza vai dar um grande testemunho e você vai honrar o seu chamado. A vocação também, você pode ser um bom policial, você pode ser um bom delegado, você pode ser um bom bombeiro, você pode ser um bom advogado, um bom juiz, você pode escolher a sua profissão e ali você ser um vocacionado. Eu, agora em janeiro, conversando com um pastor, e ele falando de um jovem da igreja dele, que escolheu o seu Urivel. E ele fez lá um curso, se preparou e foi trabalhar numa orivesaria, consertando joia, fabricando joia, né? E naquele seu dia a dia, ele tem ganhado almas para Cristo Jesus. E aí eu disse para aquele pastor, é um jovem vocacionado. É alguém que foi chamado por Deus para, através de uma profissão, ganhar vidas. E é exatamente isso que nós temos nos campos missionários. Pessoas que foram chamadas, vocacionadas, são médicos, estão trabalhando além das fronteiras. Queridos, é muito importante ser um vocacionado. Jovem vocacionado, na sua vocação, ele honra a sua vocação. Filipenses 3,14, Paulo diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Queridos, isso me diz que o vocacionado ele tem uma visão ampla e ele deseja prosseguir, não fica parado. Ele desenvolve, ele desempenha a sua vida. É muito importante ser um vocacionado. É uma alegria, é um privilégio sentir-se um vocacionado. Outro dia eu estava no Ponto Frio fazendo lá uma comprinha e eu fui evangelizado por uma funcionária do Ponto Frio, aquela empresa. Eu fiquei analisando, meu Deus, essa moça é uma vocacionada. E falou de Jesus. É assim que o vocacionado entra na sociedade, glorifica o seu Deus, honra o seu Deus. Em segundo lugar, o vocacionado ele é chamado para servir ao Senhor também. Ele pode ser um profissional e também servir ao Senhor na casa do Senhor. Conheço muitos policiais, bons policiais, militares, marinheiros, gente que estão dentro dos quartéis trabalhando,
mas eles são servos do Senhor. Lá pelo domingo eles estão na igreja servindo ao Senhor. Conheço também médicos, advogados, que são pastores, que lá durante a semana ele está trabalhando, mas no domingo ele está na casa do Senhor servindo. É muito interessante ser vocacionado. E o apóstolo Paulo, em Colossenses 1,7, ele fala do exemplo do servo de Deus que trabalhou para se tornar apenas um servo. Mas ele foi chamado pelo o apóstolo de ministro de Deus, né? Trata-se de Epáfras, aquele homem que o apóstolo Paulo teve o prazer de escrever e colocar o seu nome. Queridos, aquele homem era um vocacionado. Precisamos pensar nessa palavra. Você é um vocacionado? Qual é o desejo da sua profissão já como adolescente, pensando no futuro? Que seja a profissão que for, que seja a decisão que for, mas pense na sua vocação. Vou fazer com prazer, vou fazer o melhor e também vou servir ao Senhor. E em terceiro lugar, a vocação com amor, com respeito às pessoas, né? Às famílias, ao pai, à mamãe, né? Aos irmãos carnais e aqueles que são amigos. Há uma importância muito grande nessa questão. O vocacionado deve observar esses pontos aí. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 10, ele diz assim: amai-vos uns aos outros. O vocacionado também precisa aprender a amar a igreja, amar os seus líderes, amar os idosos, os presbitérios, amar as pessoas para, então, que ele seja bem-sucedido. O vocacionado, ele é um privilegiado e ele tem tudo para avançar, ele tem tudo para ser grandemente abençoado. Eu sempre admiro os irmãos na igreja, aquele que eu tive o prazer de batizar, tive o prazer até de fazer seus casamentos, e hoje eu vejo eles desenvolvendo o trabalho. Eu fico muito feliz. Eu oro para que seja abençoado, desejo e torço para que eles avancem no tempo e sejam abençoados. Porque aprenderam a honrar, né? Aprenderam a honrar a Deus através da sua vocação. Aprenderam a servir a Deus através da sua vocação. E agora estão amando o Senhor através da sua vocação. Meu querido jovem, seja um vocacionado. Pense nessa palavra, nesse tempo em que nós estamos vivendo e que você, certamente, tem esse desejo, mas talvez não tenha pensado nessa palavra. Mas, agora chegando já na divisa, a vocação do jovem, né, é para prosperar. Não estou falando de prosperidade aqui, da teologia da prosperidade, não, aquela teologia egoísta, não. Mas a prosperidade espiritual, a prosperidade que Deus nos dá para crescer, né? É bom nós crescermos, mas sem ferir ninguém, sem derrubar ninguém, né? Crescermos segundo a nossa competência, crescermos segundo a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. E aí, quando ele diz, aqui, ele fala, olha, eu aperfeiçoo vocês, né? Eu confirmo o trabalho de vocês, eu proclamo o trabalho de vocês, eu estabeleço o trabalho de vocês, eu fortifico o trabalho de vocês. Que coisa rica, que coisa boa. Isso faz parte de um progresso espiritual. Isso faz parte de uma verdadeira vida espiritual. Prosperar na vida do vocacionado. Eu louvo a Deus pela vida da nossa juventude e eu vejo com meus olhos eles andando e caminhando nos passos do Senhor Jesus. Eu desejo que eles continuem assim. É muito bom para os olhos da igreja.
é muito bom para os olhos dos pastores, é muito bom para os olhos de Deus ver que os jovens são vocacionados e vão progredir. Que Deus então abençoe os nossos jovens, que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus esteja sempre conosco, nos orientando. Quero encerrar essa live orando por vocês. Nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus bom, em nome de Jesus, eu agradeço pela oportunidade de falar da Tua palavra e falado para a nossa juventude. Te rogo a Deus que cada um dos nossos jovens sejam abençoados para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.